Boa tarde e bem-vindos ao CCN Jornal. De 4 a 7 de junho, Pampilhosa da Serra acolheu o primeiro encontro O Interior da Educação no Centro da Natureza, inserido no périplo do professor José Pacheco em Portugal. Na entrevista que lhe mostramos e que foi conduzida pela Cristina Ventura, procuramos conhecer melhor esta personalidade verdadeiramente inspiradora. O percurso de vida, as ideologias na área da educação e até mesmo os sonhos ainda por realizar foram alguns dos temas desta conversa com o professor José Pacheco. Ora veja. Pampilhosa da Serra acolheu o professor José Pacheco durante 4 dias no âmbito do seu périplo por Portugal, integrando o primeiro encontro O Interior da Educação no Centro da Natureza, um Aprilis na Educação, promovido pelo município e que reuniu nestes dias decisores, técnicos, pais, encarregados de educação, professores e alunos. Connosco temos o professor José Pacheco, que aceitou o desafio de vir até à Pampilhosa da Serra para nos ajudar a pensar e a refletir sobre a educação. Um homem que dispensa apresentações e que se considera um viajante da educação, que vê nas palavras de Paulo Freire o seu lema, o ato de educar é um ato de amor, e que em 1976 fundou a Escola da Ponte, uma escola pública portuguesa que concretiza pela primeira vez os princípios da Escola Nova do início do século XX, onde não há aula, não há turma, não há campainha, não há professor, apenas há aprendizagem. Professor, muito obrigada por estar connosco. Hoje num cenário um pouco provocatório, diria, uma sala da escola antiga, que no fundo é a antítese do modelo que defende. Por isso começava por lhe perguntar como é que começou o despertar de consciência para a construção de um novo modelo educativo assente nos princípios da Escola Nova, que no fundo e na verdade já remonta ao início do século XX. Então, para já, o meu agradecimento pela recepção que tive, que foi, enfim, gentil e produtiva, e por me trazerem aqui as memórias da escola que eu tive. Não é? A razão de ser de eu ter ido para a educação, muito antes até de me aperceber dessa proposta da Escola Nova, surge quando eu era bem pequenino. Mas a história é muito longa, eu não vou contar. Tranquilo. É que da turma de 68 alunos que entraram na primeira classe comigo, na quarta classe havia meia dúzia. E dessa meia dúzia só um foi estudar. Fui eu. E os restantes morreram todos antes dos 30 anos. Era uma região de extrema violência, de esperança de vida de 30 e poucos anos, nesta altura. Estou a falar do princípio da década de 1950, não é? E quando eu já estava na engenharia, não é? Eu fui assistir a uma palestra de um professor. E o professor começou dizendo que tinha 50 anos de idade, 30 anos de profissão, que durante 20 anos trabalhou assim, com as carteiras enfileiradas, com os alunos obedecendo. Até que um dia ele se zangou com um aluno e lhe bateu. E a criança olhou para ele e disse: professor, porquê é que tu nos bates? Porque não nos ensinas? Diz ele que daquele dia mudou tudo. No dia seguinte, eu fui à escola dele. E o que ele fazia, hoje eu sei, era a rodinha de Montessori, era uma série, mas para mim aquilo teve um impacto tremendo, porque quando se vai para a educação, não é? Vamos por amor ou por vingança. E eu naquele dia resolvi ir por vingança, porque eu vi na educação a possibilidade de permitir que mais nenhuma criança, nenhuma jovem sofresse o que eu sofri e que outros sofreram porque nasceram, enfim, em lugares pouco aconselháveis. Depois foi toda uma série de situações que me levaram a ficar, não é? Mas acontece que 20 anos depois, as histórias têm sempre um epílogo à distância, não é? Cerca de 20 anos depois, eu fui trabalhar na ESE do Porto, na Escola Superior de Educação.
E um aluno, eles propuseram fazer monografias e eu achei muito bem. E um aluno perguntou-me se poderia fazer uma monografia da vida de um professor. Porque o professor ia fazer 70 anos, não poderia continuar dando aula, aos 70 anos, compulsivamente afastado. Eu disse, ótimo, vamos lá, mas que professor é esse? É o professor Lobo. Eu, o Lobo? De Santa Senhorinha, Severo da Voga? Ele, sim, você o conheceu? Eu fiquei em silêncio. O homem voltou 20 anos depois e nunca soube que foi ele que me levou para a educação. Então, penso que esta é uma das muitas situações que justificam que eu tivesse ficado tentando, de algum modo, ser útil à educação, não é? E para isso foi preciso mudar tudo, porque nós estamos num contexto que reproduz uma sala de aula de antigamente. Exato. Mas a educação que se faz hoje é idêntica à de antigamente, mas sem carteiras, com as mesas, sem quadro negro, com uma lousa digital, mas é exatamente a mesma coisa que se fazia quando eu fui para a escola, há 60 e tal anos. Então, penso que é bom meditar sobre a inutilidade do meu trabalho, porque eu sou um viajante, mas com plena consciência de que não vou ver aquilo que é preciso fazer-se. Porque quando nós introduzimos o escola-novismo, as propostas do princípio do século XX, nós já estávamos atrasados 50 anos. As escolas hoje estão atrasadas mais de 100 anos. Portanto, não fizemos mais do que aquilo que há muito tempo deveria ter sido feito. As escolas particulares que adotaram o escola-novismo, elas estão muito ligadas ainda ao século XVIII e XIX, porque têm aula, têm tudo. Mas, como tu muito bem disseste, que essa alteração no tipo de trabalho na Ponte, Escola da Ponte, não tinha aula, não tinha turma, não tinha nada, o que é que tem, não é? Tenho o direito à educação. É essa a minha vingança, digamos. Porque hoje, dentro dos poucos projetos, proporcionalmente à dimensão que a escola tem, o que eu faço é muito pouco. Mas esses poucos projetos garantem o direito à educação, garantem uma educação integral que atende à multidimensionalidade do ser humano. Já nem é proposta do princípio do século XX, já é o 4.0 do paradigma da comunicação do século XXI. É isso. Então. Falámos então que na Escola da Ponte não há professor, não é? Então há o quê? Muito bem. Olha, há pouco falávamos que as pessoas que viveram esta circunstância, que se lembram com saudade e com doçura do seu tempo de criança, sentando assim. É natural que isso aconteça, porque a opinião pública considera que deve haver aula, que deve haver turma. É uma cultura. Mas na Ponte, desde muito cedo, nós compreendemos que estar a dar aula era inútil. Eu, quando começo a falar estas coisas, há muita gente que se agita, não é? Isto está a ser gravado, eu corro o risco de nunca mais me convidarem para ver a Pampilhosa da Serra. Mas é assim, repara, eu não tenho idade para ser politicamente correto ou para ser hipócrita. Eu sei que numa aula não se aprende nada e que um teste não avalia nada. Eu sei. Mas também não vou impor isso a ninguém, não é? Mas quando nós compreendemos que dando aula não ensinávamos todos, eu falo muitas vezes disto, nós caímos numa situação em que era um dilema. Ou mudávamos para que todos aprendessem, ou iríamos embora. Não poderíamos ficar fazendo a mesma coisa sabendo que muitos não iriam aprender. É aquilo que eu chamo uma atitude ética, não é? De mudar. E, portanto, em vez de estarmos a dar aula, nós íamos construindo projetos de vida. Isto é, nós não construíamos projetos para os outros, como os professores ainda hoje fazem, e muito bem, e dão aula muito bem, eu não ponho em causa. Os professores são competentes, mas a trabalhar de modo errado, lógico. Deixámos de preparar os projetos e começámos a construir projetos. Aí chamamos a isso o tutor. É um professor, não é? Um mediador. E em vez de estar a planificar uma aula, ensinávamos o outro a planificar a sua vida. Autonomia.
Em vez de dar aula, construíamos roteiros de estudo, pesquisávamos, íamos construindo conhecimento e não debitando conhecimento. E em vez de aplicar uma prova, íamos produzindo conhecimento e partilhando, porque a avaliação é um ato de partilha, não uma competição. Então o que aconteceu foi que a ponte, num tempo em que ninguém falava desses autores que hoje falam, que enfeitam aí os projetos educativos, mas que na prática não se faz, não é? Foi por intuição e amor que nós fizemos isso tudo. Eu digo nós porque o projeto é um ato coletivo, não fui eu que fiz, não fui eu. Aliás, creio que já te disse, quando o Presidente da República me entregou a comenda da Ordem da Instrução Pública, eu fui entregá-la na escola. Eu não mereço isso. Eu fiz a minha parte. Fui eu que provoquei, evidentemente, em 1976, não é? Talvez se eu não tivesse aparecido lá, a ponte fosse hoje como qualquer outra escola. Mas apenas me coube, começou bem, provocar, não é? Só um provocador, fraternalmente. Digamos que o que o professor defende é muito centrado na individualidade de cada aluno, na sua curiosidade para essa construção de projeto de vida. Acha que a escola pública ou a escola atual não potencia essa individualidade? Olha, é evidente que eu irei responder, mas eu tenho muito medo de considerar que eu estou a falar contra os professores. Eu não estou. Toda a minha vida profissional eu fui dirigente sindical. Eu defendi os professores até no tempo da ditadura e isso me custou situações bem delicadas. Mas a verdade é que o modo como os professores trabalham hoje, como eu disse, não se diferencia em nada daquilo que faziam antigamente. Digamos que está sofisticado, não é? E o discurso das ciências da educação. Aquilo que acontece é que as pessoas reproduzem uma determinada cultura sem se aperceberem do que o efeito que isso tem. É isso. Eu não me recordo, tu começaste a perguntar e eu, como estou velho, esqueci das coisas. Só me lembrei da parte final da tua pergunta, mas pronto. Sim, uma educação voltada para a individualidade e os interesses, né, e as curiosidades das crianças. Aquilo que mais me preocupa, eu me magoo muito quando eu vou para o chão da escola, que eu gosto de estar com a criançada. Não como estive ontem, mas com criança. Quando eu pergunto o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres ser, e a criança me devolve a pergunta, eu posso dizer, repara bem, destruir-lhe a curiosidade. E o princípio da aprendizagem é pergunta, é curiosidade. Há um estudo feito no Brasil, em 2000, que diz que até aos 5 anos, quase 100% das crianças fazem pergunta de modo espontâneo. Porque é que o céu é azul, de onde vêm os bebés, tudo isso. Ao fim do ensino básico, menos de 10%. E no fim do ensino secundário, entre 1% a 2%. É uma tragédia. Quando a pessoa deixa de perguntar quem sou, de onde vim, para onde vou, quando deixa de interrogar as realidades, é uma tristeza. Então nós conseguimos fazer uma resposta individualizada, mas não centrada no aluno, mas no sujeito de aprendizagem, que atribui significado ao objeto, que aprende uns com os outros mediatizados pelo mundo, ou seja, em comunidade. Porque se nós estamos a desenvolver uma cultura ambiguista, que não é autónoma, a autonomia é relacional, eu sou autónomo em relação ao outro. Não existe autonomia em absoluto, há sempre uma autonomia relativa, não é? Então nós conseguimos fazer isso nos vários domínios e multidimensões do ser humano. Que não é só cognição, como eu digo, é afeto, emoção, ética, estética. A imagem do corpo, por exemplo, desenvolvemos muito. A maior parte dos projetos que eu tenho acompanhado têm por centro as artes. O caso mais evidente foi o do projeto Âncora, que o centro era uma tenda de circo. E à volta havia vários ateliês de mosaico, de piano, de tudo, e também português e matemática também havia, mas era sobretudo o lado sensível do ser humano, não é? O desenvolvimento da linguagem do corpo, da comunicação, tudo isso fizemos, não é? Mas há uma gota no oceano, existe, é incontornável, não é? A Escola da Ponte existe, não é?
está dentro da lei, obedece a princípios de ordem de critérios de natureza científica e, portanto, está lá, mas está lá ostracizado. Porque muita gente me diz, você teve sorte em acontecer, você estava na ponta. Não foi sorte, foi um azar tremendo, porque é um estigma. É um estigma. Porque as pessoas, a maioria das pessoas reagem muito mal à evidência, não é? Está ali. E está ali e é a melhor escola que este país tem. A melhor no desempenho académico, então. Porque é uma coisa que dizem, eles não aprendem nada. Aprendem muito mais. O relatório de avaliação externa de 2003 mostrou, através de uma pesquisa de 20 anos, que os nossos alunos eram os que tinham as melhores notas quando iam para a EB2-3. Então, mas isso a mim não me diz nada. Mas é uma realidade. Então, porquê é que as escolas não... Porquê é que as escolas visitam e depois esquecem? Porque é que eu sou persona não grata para muita gente? É porque eu falo. Porque é preciso que alguém diga, o rei vai nu. Com todo o respeito que eu tenho pelos professores e pelos gestores e tudo mais. É. O professor tem, ao longo da sua vida, viajado pelo mundo inteiro e, portanto, tem contactado de perto e trabalhado com crianças, com professores, com comunidades. Acha que podemos ter no interior, em territórios mais desertificados, uma educação de qualidade? Eu não sei se pode haver um paralelo entre aquilo que eu tenho vivido na América do Sul e aquilo que pode ser vivido aqui. Não sei. O que eu sei é que quando eu comecei a ir para os cafundós, como a gente diz lá no Brasil, para o interior do Brasil, eu encontrei os melhores projetos lá. Era porque lá não há modo de disfarçar, não há. A cidade, o litoral, esse glamour todo, essas escolas lindíssimas que eles construíam e tal, é apenas o aspecto exterior. No fundo, é a mesma coisa que há 100 anos atrás. Quando eu fui ver, sou muito ratinho de biblioteca, não é? E eu fui ler tudo o que havia, estes livros que vocês me ofereceram, já os devorei, não é? Li aquilo tudo, do Zé Caetano, do Padre e tudo mais. Para quê? Para perceber o que era. Mas tem poucas indicações no campo da educação, esses livros, muito poucas. Mas eu encontrei no Brasil 2 ou 3 projetos que a Europa ainda nem sonha. Com uma particularidade, é que o primeiro dos projetos é de 1907. E foi no interior mais profundo, foi em Sacramento, que fica lá no interior de Minas Gerais. Aquilo era a Escola Nova com muito mais que a Escola Nova. E quem o dirigia não era professor, mas teve o cuidado de contratar um professor negro, foi a primeira vez, uma professora, foi a primeira vez que uma mulher trabalhou na educação, em 1907, foi no interior. Mas há muitos outros, Maria, mas aqui no Portugal não conhecem, também não quero estar a citar nomes que desconheçam. Mas eu considero que é possível no interior. Vós aqui tendes tudo, deixem-me... Porque eu quando vou a algum lugar, eu vou sempre com a intenção de voltar. Mas em 90% dos casos não volto, porque as pessoas se desinteressam. Há uma certa euforia, tal, Escola da Ponta, aquela coisa, depois esquecem, não é? Até porque há muita gente interessada em que isto não mude, pronto. Mas aquilo que me parece, estamos num momento crítico, digamos assim, que é o momento em que se vão ver livros deste velhinho, que vai embora, mas eu te posso garantir que eu vou voltar. Isto é uma ameaça para vós. Porquê? Porque é no interior mesmo que as coisas acontecem. Também acontecem no litoral. Mas a Escola da Ponta é uma escola de interior. As crianças com que eu trabalhava estavam a quase 40 km do mar, nunca tinham visto o mar. Era interior. E as famílias também estavam ali, naquela planície não, aquele vale, não é? Então, cá vai. O que eu vou fazer? Mesmo que não queiram, eu volto. Olha o meu dedo, assim, o dedo autoritário. O dedo autoritário. Eu volto porque eu não posso permitir-me pensar que o vosso trabalho que tiveram,
o vosso acolhimento, que foi excelente, maravilhoso, fico por aqui. Não posso. E não posso por várias razões. Eu não tenho idade para perder tempo. Se eu não voltasse, estes dias foram um tempo perdido. Mas eu vou voltar para estar com pessoas. Eu repito, eu vou voltar. No próximo ano, vou voltar com mais uma ou duas pessoas. E vou-te dizer aquilo que eu penso que vai ser feito, assim, direto. Este município já teve 8 freguesias em que houve escolas prédias, mas as escolas não são prédios, são pessoas. Eu, nestes encontros que tivemos, por intuição, eu fui me apercebendo de algumas pessoas que são aquelas que podem começar a mudança. Fiz uma listinha. Quero agora ter os contactos delas. É um pai, 3 pessoas ligadas às pessoas que me acolheram, tem 2 de Dornelas, já estou a dizer, tem uma da Pampilhosa, são várias. Então eu vou estabelecer contacto com elas e vou voltar no próximo ano. E o mais provável, isto agora ainda vai assustar mais o povo de Pampilhosa, é que eu fique o resto da minha vidinha aí num cantinho, que eu adoro, junto à água. É porque eu estou com 70 anos, já não sou para nada, não é? Eu quero descanso, olhar os pássaros, plantar árvores, porque eu adoro plantar árvores. E, portanto, este périplo que eu estou a viajar, eu já andei por mais de 50 países, eu fazia antes da pandemia 250 voos por ano, era uma loucura. Então eu hoje estou com um bocado de caruncho no corpo, começo a sentir o peso do desgaste e interessa-me ficar num lugar, mas eu quero ficar num lugar onde aconteça muito melhor que a ponte. Quero ficar num município que dê exemplo, seja a referência para tudo. E vós foste a vítima, porque eu andei por muitos municípios, eu enxerguei tudo o que possas imaginar, em Portugal também. Por exemplo, estava para ficar em Odmira, estava para ficar em Amareleja, já tinha visto. Eu vim aqui em 1978, 79. Exato, era isso que eu lhe ia perguntar. Não foi a primeira vez que teve contacto com a Pampilhosa da Serra, não é? Portanto, acho que é simbólico que a primeira escola que eu visitei, eu paguei o autocarro, vim com alguns dos meus alunos, um autocarro daqueles mais pequeninos. Em que ano foi, professor? Olha, a memória pode-me trair, mas foi entre 78 e 79, por aí, final da década de 70. Porque eu ouvi falar de um professor, num encontro que eu tive em Coimbra, um professor, não me lembro do nome, que era de Pampilhosa da Serra e tal, e por telefone fixo eu liguei para alguém aqui, é extremamente difícil comunicar com esta gente aqui, e que me disse mais ou menos onde é que ele morava. Eu peguei lá num mapa, que eu já não tenho, é um mapa como este, não é? Um bocadinho maior, cartográfico, um mapa do Exército. Eu fui ver, e realmente disse, deve ser esta escolinha. E foi, acertei. Sei que na viagem, aquilo que tenho de memória é tão triste, mas o que eu tenho de memória na viagem é que fomos quase sempre junto ao rio. As crianças vomitavam tudo, que era só cura, vomitavam. Eu lembro de ter pegado no balde e lavar no rio para voltar a pôr na carroça. E depois, quando eu cheguei, foi um encanto. Esse professor já trabalhava com técnicas da Escola Nova, que eu me recordo. Era um homem, numa classe mista, creio, eu já não sou bem recordado, pouquinhos alunos, mas sentia-se ali qualquer coisa. Eu passei praticamente 3, 4 horas com eles, partilhei a merendinha com os outros e voltei. Naquela altura era estrada de terra, eu levei cerca de 6 horas para chegar lá na Vila das Aves, 6 horas ou mais. Chegámos já perto da meia-noite. Mas valeu a pena. E foi um pronúncio. Eu hoje vejo que nada acontece por acaso. Por acaso. Aliás, o professor diz que não há acasos, não é? Não, há sincronicidades. E como é que depois, 40 e tal anos depois, eu volto por uma sincronicidade, não é? De uma Alexandra que está atenta, que
e tudo mais, e que vai ver, o que é raríssimo. Nunca encontrei um vereador da educação que se interessasse, não é? Nunca. Foi a primeira vez. Então, acho que vai acontecer coisa muito boa por aqui e que ainda me vai dar para ver, porque eu já tinha pensado que já não iria ver a nova educação. Ela vai acontecer aqui, neste município. Olha o meu dedo autoritário. Eu sei que vai, eu sei. E não sou eu que vou fazer, és tu, é toda esta gente. Eu ia lhe perguntar, mas já não faz sentido, que mensagem gostaria de deixar no final deste primeiro encontro de educação, mas acho que o professor acabou, e muito bem, de responder, e portanto temos aqui, ficamos muito, muito satisfeitos de facto com esta grande possibilidade, quase certeza, de acolher no nosso território o grande homem. Olha, vou-te dizer que é muito difícil gerir a pessoa que habita em mim, não é? E um dia eu estava numa escolinha, lá no Brasil, isto para te dizer que não é grande, e fizeram uma festa, era uma escola de cerca de 5 ou 6 mil alunos. Eu trabalho com escolas assim, de milhares de alunos. E no final, lá no grande salão, fizeram uma festa em homenagem ao Zé Pacheco. Em homenagem. Mas as crianças não sabiam quem era, porque lá tinha centenas de professores. Eu era mais um, estava ali. Eu tinha trabalhado com eles, eles pensavam que eu era professor também. No final do dia, a festa e tal, e uma criança, de repente, levantou o braço no final da festa. E a professora, queres dizer alguma coisa? Não, eu quero. Quem é o Zé Pacheco? Mas assim, estás a... como se fosse um São Gonçalo. O que é o Zé Pacheco? Eu dei um passo à frente e disse, sou eu. Ele, é um homem. Olha, eu dei um abraço, um beijinho e disse, eu sou um homem, um velho, todo degradado, arruinado. Sou eu? Não, porque não sou eu. Entendes, Cristina? Não sou eu. É o que significa tudo aquilo que eu ajudei a fazer. Não sou eu. Quem é José Pacheco? É uma pessoa que nasceu longe de casa. O cara me pergunta, você é o José Pacheco? Eu digo, tem dias. Tem dias que sim, tem dias em que eu ando à procura de mim, como toda a gente. O José Pacheco é uma pessoa como as outras. A falar em ele é uma pessoa como as outras. Só que nasceu longe de casa e passou a vida toda à procura da origem. Talvez seja essa a definição. Um andarilho da educação, como tu disseste no princípio. Isto não me faz mais do que outros, bem pelo contrário. O meu neto Marcos, quando tinha 3 anitos, olhou para mim e disse, avô, disseram-me que você é muito famoso. Assim, tá. E ele, dá muito trabalho ser famoso. Eu, dá, Marcos. Ele, então já sei, não quero ser famoso. A lógica. Trabalhar com criança é extraordinário. Antes de eu chegar aqui, no dia anterior, eu tinha estado com uma criança, eu gosto de conversar com elas, é uma pequenina, e eu perguntei, então o dia? E ela, espetacular. Foi no dia. Porquê? Porque eu não fiz nada. E eu disse, em que é que tu estás a pensar? E ela, em cor-de-rosa. Repara que quando eu perguntei, em que é que estás a pensar? Era um objeto de pensamento, mas não foi isso que ela entendeu. Para ela vê as coisas, cor-de-rosa. Lindo, não é? Em que é que estás a pensar? Em cor-de-rosa. Então o que eu quero é pensar cor-de-rosa agora. Dá para entender? Porque é sinal de que estou chegando, não ao fim, mas à passagem. Depois de uma vida de viagens. Que sonhos é que traz consigo, né, para essa passagem? Que as pessoas sejam felizes. Eu não posso falar, senão essa pergunta põe. Eu acho que vou ser um velho chorão, porque há perguntas como essa que me deixam muito perturbado. Mas é isso. A felicidade é feita de momentos, não é? Eu prefiro que a felicidade seja um estado de espírito permanente. Não é de resignação em relação àquilo que nós podemos fruir, mas de humildade e consideração do outro. Menos isso. Não gosto. Esta conversa está aí por caminhos que não deve. Obrigada, professor José, por de facto estar connosco, ter aceito o nosso convite e estamos muito expectantes e de braços abertos para o acolher sempre que queira. Obrigada.
Gratidão. Um testemunho que não deixa ninguém indiferente e que nos faz refletir sobre a educação e os métodos de ensino. Vamos agora ver o que aconteceu neste primeiro encontro da educação, que através de 4 sessões juntou grupos distintos à conversa com o professor José Pacheco. Expandir horizontes nas áreas da educação e do ensino foi o principal objetivo desta iniciativa. Foi sob o lema Um Aprilis na Educação que decorreu o encontro que juntou José Pacheco, conceituado professor e pedagogo, a vários grupos com intervenção direta na educação e ensino de crianças e jovens. Este Aprilis, que significa abrir ou germinar, foi assim um despertar de consciência para a necessidade de se repensar as múltiplas particularidades da educação e do ensino. Quisemos que este encontro fosse um encontro informal, descontraído, para permitir que as pessoas pudessem colocar as perguntas certas, que se inquietassem, se desarrumassem, como eu muitas vezes disse a alguns dos grupos que passaram por nós, e que sobretudo quiséssemos em conjunto fazer o melhor pela educação dos nossos filhos, promovendo que o conhecimento seja um conhecimento com significado e significâncias, mas sobretudo também promover a felicidade das crianças que estão na escola. E para José Pacheco, personalidade de referência que se debruça sobre o tema da educação há cerca de meio século, a definição de escola pouco ou nada está relacionada com o conceito tradicional que vulgarmente conhecemos. Esta ideologia disruptiva, que se foca na individualidade das crianças e jovens, foi partilhada com grupos distintos. Desde decisores políticos, tivemos um chão de escola com a Polis, um chão de escola com o recreio, com as pessoas que trabalham e os técnicos municipais que trabalham no recreio das nossas escolas, um chão de escola com a casa, com os pais, educadores e mães, e um chão de escola com a escola, com os professores, com a educadora, com a direção da escola. Grupos diferentes, mas um objetivo comum: potenciar a aprendizagem e a felicidade dos alunos através de uma educação direcionada para as crianças e as suas individualidades. O envolvimento de todos os participantes foi igualmente destacado por Alexandra Tomé, que relembrou ainda que este caminho está apenas no início. Foi para mim muito significativo e aprofundante perceber que as pessoas também se entregaram e estiveram de corpo aberto numa casa que também nos acolheu e que foi também ela mesma propícia a que este ambiente descontraído, informal, em que as pessoas efetivamente se aproximaram para refletir sobre todos os aspectos da educação, pudessem o fazer. E estamos muito orgulhosos de ter feito esta iniciativa, mas isto, como disse também o professor, isto é o início do diálogo. E estas pequenas sementes que estamos a lançar à terra, que queremos ver colher brevemente. Para lançar estas sementes é fundamental o apoio de todos os que podem interferir na educação dos mais novos, como professores, auxiliares de educação, técnicos da autarquia e, claro está, os pais. No geral, quem participou nas sessões transmitiu a vontade de cultivar uma nova educação, um novo ensino. Eu acho que este encontro com o professor José Pacheco nos desperta para outro tipo de reflexões. Acho que é necessário criar novos alicerces na educação. Acho que é necessário repensarmos os valores na educação. Aqueles que estão extintos, é preciso repô-los e repensá-los de uma forma mais objetiva e de forma a que consigamos dar às nossas crianças, sobretudo, o amor, dar-lhes autonomia, responsabilidade, e precisamos de refletir enquanto adultos para lhe podermos transmitir esses valores. Foi pertinente refletir sobre as questões que foram aqui levantadas, nomeadamente repensar a educação, a forma do ensino, aquilo que acontece todos os dias nas escolas, em sala de aula. Foi muito gratificante. Acho que está na altura de mudar a escola em si, as metas curriculares. Há aqui um esforço muito grande dos miúdos, há aqui um esforço muito grande dos professores, e acho que se perdeu o essencial, que foi as crianças serem crianças, poderem brincar, o ter o tempo delas, e neste momento, devido à forma como está a educação, não pode ser.
O primeiro encontro interior da educação no Centro da Natureza decorreu na Casa de Santo Antão, a quem a vereadora Alexandra Tomé expressou o seu agradecimento pelo profissionalismo e carinho com que acolheram o evento. De educação passamos para o setor das obras. Do conjunto de intervenções em curso, destaca-se a colocação de sinalização horizontal na estrada entre a Portela do Armadouro e Janeiro de Baixo. Em Pescanseco Fundeiro estão a decorrer os trabalhos de requalificação de arruamentos, enquanto que na estrada entre Valderradeiro e Ribeiros a intervenção também segue a bom ritmo. A estrada municipal entre as localidades de Valderradeiro e Ribeiros, na freguesia de Cabril, continua em fase de execução, estando de momento a decorrer os trabalhos de preparação do piso com a aplicação de tuvenã para posterior alcatroamento. Já na estrada municipal entre a Portela do Armadouro e a Aldeia do Xisto de Janeiro de Baixo, os trabalhos encontram-se praticamente concluídos após a recente colocação de sinalização horizontal, ficando a faltar apenas a aplicação de sinalização vertical para se dar como concluída esta empreitada. Na aldeia de Pescanseco Fundeiro está em fase de execução a empreitada de requalificação de arruamentos que se encontravam desgastados, estando de momento a ser aplicado novo piso, devolvendo assim segurança à circulação automóvel e pedonal na localidade. Também na aldeia de Moninho foram requalificados diversos arruamentos com a aplicação de novo piso, estando de momento concluída esta empreitada. Chegou a altura de olharmos para a previsão do estado do tempo. Como se pode ver, as temperaturas máximas devem variar entre os 24 e os 29 graus, mas há a possibilidade de ocorrência de trevoadas. As temperaturas mínimas não devem baixar dos 13 graus e na quinta-feira pode mesmo verificar-se a queda de aguaceiros. Perto do final, relembro que estão abertas as inscrições para o programa de férias Julho em Ação, um mês de diversão, assim como para as atividades de animação e apoio à família. Também os formulários para a ação social escolar, a alimentação, os cadernos de atividades e para os transportes escolares. Devem ser preenchidos e entregues até ao dia 30 deste mês. Encontre toda a informação no site da Câmara Municipal. Quanto a esta emissão, é tudo. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Até à próxima sexta-feira, aqui no CCN. A atualidade e a alma do nosso concelho sempre consigo.